Gravando. Bom, olá você que estiver me assistindo, eu sou Estevãozinho Mandecarli, eu sou aluno do Bolsa Futuro Digital e esse aqui é a apresentação do projeto Wisely. Mas antes de falar sobre o conceito em si da aplicação, a gente precisa falar sobre o contexto de idealização dela. Basicamente, o Wise surge basicamente da concepção de que hoje em dia, com a popularização da divulgação da informação, a gente pode considerar que o elemento jornal se tornou um pouco raro hoje em dia na sociedade. A maioria das notícias são divulgadas em websites online, né, certo? Seja, por exemplo, na CNN Brasil ou no site da Globo, que são websites bastante famosos para a divulgação desse tipo de informação. Acontece que com a popularização da informação, diversas fontes de notícias acabaram surgindo ao longo do tempo. Ao longo desses 10 anos, se tu pesquisar no Google por alguma notícia, se tu digitar no google.com a palavra YouTube e pesquisar por notícias, tu vai encontrar diversas fontes de diversos canais de notícia falando sobre diversas coisas ao mesmo tempo. Acaba que, juntando tudo isso de locais diferentes, acaba sendo um trabalho bastante árduo. Conseguir juntar as informações certas da forma correta e interpretar elas e então tirar daí uma boa conclusão do que de fato está acontecendo, sem contar prováveis websites que divulgam informações falsas. Então foi por isso que eu pensei no projeto Wisely. Ele se inspira bastante na ideia do Blogspot.com, um lugar que tu podia criar o teu próprio blog e publicar ele com o teu próprio domínio, etc. Mas misturar isso com a ideia de rede social, como se fosse um Instagram da vida. Então é basicamente uma mistura bem feita dos dois. Bom, em questão de status e desenvolvimento, como eu faço parte da turma do back-end, o servidor já está pronto. Eu já terminei toda a estruturação e teste e fase de testes que eu preciso para garantir que o servidor está funcionando. Mas, ao mesmo tempo, eu estou desenvolvendo por conta própria o lado do cliente também. Vou falar sobre isso mais aqui para frente. Ok. A respeito das ferramentas que eu utilizei. Obviamente que como o curso é voltado para Node, o servidor foi feito tendo como base o Node. Junto com o Node.js eu utilizo um banco de dados MySQL e eu utilizo uma série de dependências e outras bibliotecas que eu baixei utilizando o NPM. Bcrypt e o Bcrypt.js, que é para encriptação de senha. O Cors, que é para acrescentar uma camada mais de segurança ao servidor. O .env, que é para gerar um arquivo env do servidor. O Express e o Express Validator, que são tanto para facilitar o trabalho com rotas e com a validação de dados que são passados para a rota. JSON WebToken, que é uma forma de gerar autenticação via JWT, um Multer e uma SQL2. O Multer ele trabalha junto com uma SQL2 justamente para me permitir fazer upload de imagens, e uma SQL2 serve justamente para me interagir com o banco de dados MySQL. NodeMailer, que é uma biblioteca para envio de e-mails, e o SQLite, que é o SQLite. O SQLite é uma biblioteca que trabalha em cima do Node, que serve para mim construir uma estrutura ORM do servidor. E vamos lá. A respeito do banco de dados, se eu tiver que listar todas as entidades do servidor, eu vou ficar listando 17 coisas diferentes, cada uma com seus 10 campos diferentes, então é uma coisa bastante extensa. Mas eu pretendo focar na parte principal. Eu tenho uma tabela de usuários, que é justamente para mim conseguir criar o sistema de autenticação e autorização do servidor. Óbvio que não é necessário que um usuário esteja logado para utilizar a aplicação. A ideia é que usuários não logados consigam acessar, consigam pesquisar e visualizar tanto perfis de posts quanto perfis de blogs. Eu tenho uma tabela para blogs, obviamente, que é para mim criar os perfis de blogs. A ideia é que esses blogs, eles não sejam logins por conta própria. É como se ele fosse uma equipe, e essa equipe é composta por diversos usuários. E aí que entra uma outra entidade bastante importante, que é a entidade de membros, que é justamente a entidade que me permite relacionar os usuários com os blogs e, ao mesmo tempo, conseguir criar uma equipe de gerenciadores desse blog. Obviamente que eu tenho a entidade de posts, né, que é para mim criar posts para o blog. E junto com isso eu tenho entidades secundárias relacionadas a posts, como, por exemplo, uma tabela para like do post, uma tabela para views do post, tabela para comentários. E sim, como são muitas entidades, vai aparecer aqui na tela uma imagem do diagrama ER que eu montei do banco de dados. Ok, passando todos esses detalhes minuciosos da estrutura base do site, vamos falar sobre o bloco em si, sobre como o site opera. Obviamente que eu não vou ter tempo para apresentar tudo que o servidor consegue fazer para mostrar no vídeo, mas vamos falar sobre duas coisas principais que eu queria destacar sobre o servidor. A primeira delas é que a autenticação do servidor, como eu falei,
ela é feita via JWT. E aí, voltando para o que eu tinha falado antes a respeito do lado do cliente. O lado do cliente da aplicação é feito em React, o que significa que o React não vai conseguir fazer requisições web para o servidor. Justamente por isso que se utiliza Node, nesse caso, para o servidor. Como eu falei, eu utilizo uma biblioteca chamada JSON Web Token dentro do Node. A ideia dessa biblioteca é que com ela eu consigo gerar uma função na controladora de usuário, que é responsável por receber uma requisição POST do cliente. Essa requisição POST, ela carrega dentro do seu body um e-mail e uma senha, obviamente relacionados a um usuário existente do servidor. O servidor é responsável, então, por validar esses dados, garantir que esses dados existem e que estão corretos. Se estão corretos, então ele gera um login. Esse login é gerado justamente por meio de um token. Esse token ele possui duas características, o ID identificação e um tempo de vida. Ele tem um tempo de validade que é cerca de 7 dias até que o token expire. Há uma segunda característica principal que eu gostaria de destacar, que é o sistema de criação de posts. Mas vamos lá, algumas demonstrações. A primeira delas, vamos falar sobre a criação de tokens, certo? Eu tenho aqui uma extensão chamada Thunder Client, que é uma extensão do VS Code. Ela faz basicamente a mesma função do Postman. É uma aplicação própria para testes de servidor que gera requisições por conta própria. Então, eu tenho aqui a minha requisição. Essa requisição é enviada, como eu falei, para a URL Users Login, requisição do tipo Post enviada para essa URL. Eu tenho aqui no body da requisição um JSON, que contém um e-mail, nesse caso o e-mail do usuário administrador, com a sua senha. Mas vamos lá. Então eu envio essa requisição, e essa requisição ela vai me retornar, primeiro, os dados do usuário, com o ID, o nome e o e-mail desse usuário. Mas principalmente ela retornou aqui um token. Esse token, eu preciso guardar ele no cabeçalho da requisição, um token barrier, para garantir que o servidor vai me dar uma resposta quando eu fizer uma requisição restrita. Agora, vamos falar sobre a funcionalidade de criação de posts. A ideia de criação do post aqui, basicamente, eu tenho uma entidade para posts, que é a entidade principal desse caso. Eu tenho uma entidade relacionada, que é a entidade de conteúdos do post. Então, eu tenho uma URL, que é a posts/store, que é uma requisição também do tipo post, e essa requisição ela precisa carregar um token, como eu falei, um token de verificação do barrier. Aqui no body eu vou ter um título, um subtítulo, um resumo do conteúdo do post, o ID do blog que vai receber esse post. Além disso, a parte mais importante, eu tenho uma lista de conteúdos relacionados a esse post e uma lista de tags para tematizar o conteúdo do post. Enviando, ele me retorna o ID do post. Então, já que a gente acabou de criar um post, vamos ver como esse post foi estruturado. Vamos então para o caminho posts/view/8, que é o ID do post que a gente acabou de criar, e aqui a gente tem os dados do post. Descendo aqui um pouco para baixo, eu vou ter o ID do membro que publicou esse post, ele tem 0 comentários ainda, mas a parte mais importante é a lista de conteúdos. Então tá aí, duas funções bastante importantes do servidor. Bom, falei bastante. E agora vamos para os finalmente do curso. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de participar do Bolsa Futuro Digital. Na verdade, foi uma experiência bastante legal. Eu tinha interesse anteriormente em aprender Node e foi bastante feliz quando eu soube da existência desse curso, quando os professores anunciaram a abertura do curso. Então, eu agradeço e elogio as empresas, além do Instituto Federal, que trabalham com esse tipo de coisa, que facilitam as pessoas a terem acesso à informação, e nesse caso acesso a um tipo de informação útil que facilita a vida das pessoas, ainda mais no que diz respeito ao mercado de trabalho. Gostei da didática dos professores, nesse caso o Instituto Federal, conseguiram ensinar com bastante seriedade, mas ao mesmo tempo conseguir fazer uma descontração, conseguir ser bastante amigável. Eu gostei bastante do curso nesse sentido, e na verdade eu poderia dizer que ele superou as minhas expectativas, porque a minha ideia seria basicamente aprender um núcleo do Node com o curso, mas junto com esse curso eu consegui, nesse caso com pesquisa externa, mas também com a ajuda dos professores, eu consegui aprender outras coisas adicionais, como por exemplo ORM, como eu falei anteriormente, que eu também utilizei no servidor, além do sistema de autenticação via JWT. E bom, se eu fosse falar a respeito de objetivos futuros, a respeito do Node, a respeito do estudo de Node.js, eu diria que o próximo passo nesse caso seria aprender a utilizar o framework Node.js, que nesse caso é o Nest.js. Bom, para isso é uma jornada ainda um pouco longa, né? Eu teria que adaptar os meus conhecimentos de JavaScript para TypeScript e então aprender Nest.js vias de fato, mas seria essa a ideia. Então é isso, eu espero que seja isso, espero que eu tenha feito um bom trabalho, espero que o avaliador que estiver me assistindo tenha gostado do meu trabalho, e é isso. Tchau!